5. Atente aos limites. Quando a vida pede para você desacelerar, a vida não é uma corrida de 100 metros contra seus amigos, mas uma maratona vitalícia contra si mesmo. Haemin Sunim. É urgente fazer a nossa mente compreender aquilo que o nosso corpo, por si só, não compreende. Estamos acelerados demais. E por causa disso, podemos entrar em variados estados de mal-estar e até mesmo doenças crônicas. Vamos falar sobre alguns desses estados neste capítulo, com a ajuda do Dr. Michel Haddad, um amigo querido e médico pesquisador. Aliás, aqui quero abrir um pequeno parêntese em nossa narrativa para apresentar o Dr. Michel Haddad e abordar sua importância para a construção desta obra. Médico psiquiatra, cofundador do Brazilian Institute of Practical Pharmacology, CEO da BIP Academy, pesquisador do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e preceptor do Programa de Residência Médica em Psiquiatria do Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual de São Paulo, IAMSP. Haddad é também atual presidente do Grupo de Estudos Psiquiátricos do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, federada Associação Brasileira de Psiquiatria, e uma referência na especialidade no Brasil. E assim que me coloquei o desafio de escrever este livro, pensei em seu nome como um conselheiro e assessor técnico-científico, para que eu pudesse abordar cada um dos transtornos que veremos a seguir de forma responsável e com o respaldo de um grande especialista. Como já tínhamos um relacionamento de longa data com ele, por meio da Apsen, e nos transformamos em amigos, fiquei extremamente grata quando ele aceitou esse desafio e compartilhou um pouco do seu vasto conhecimento aqui nestas páginas. Fechando o nosso parêntese, quero então reforçar que as informações técnicas e científicas aqui abordadas têm o respaldo do Dr. Haddad, a quem, quebrando um pouco o protocolo editorial, agradeço de coração aqui mesmo no meio de nossa narrativa. Apresentações e ressalvas concluídas. Vamos continuar em nossa história. Como vimos até aqui, o mau uso da tecnologia e o excesso de telas e redes sociais são capazes de potencializar condições de transtornos mentais. Também já foi citado que existe, sim, uma dificuldade em diagnosticar esses transtornos. Contudo, o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM, em português, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, existe para ajudar a comunidade médica, por meio de várias diretrizes e possíveis classificações de acordo com as experiências das pessoas e a frequência e periodicidade de alguns sintomas. Esse documento foi criado pela Associação Americana de Psiquiatria, APA, em 1952, para padronizar os critérios diagnósticos das desordens que afetam a mente e as emoções. Hoje estamos na 5ª versão dele, em que constam mais de 70 diagnósticos. É importante ter em mente que um diagnóstico de transtorno psiquiátrico não é e não precisa ser perpétuo. Assim, é fundamental que o indivíduo seja visto em uma perspectiva global, holística, em que aborde sua vida como um todo. Na maioria das vezes, será necessário unir tratamento psiquiátrico a psicológico e autoconhecimento, abarcando os demais setores da vida, para que exista um mínimo equilíbrio que garanta a saúde mental. A seguir, vamos conversar sobre alguns transtornos e suas variações. Identificar esses quadros é, sem dúvida, o primeiro passo para que possamos tratá-los. Lembrando sempre que é imprescindível a procura por tratamento especializado, caso você identifique em si alguma dessas condições. Estresse, o mecanismo de luta e fuga do nosso corpo. Eu estava no escritório, imerso em mais uma reunião estressante, quando meu coração começou a acelerar descontroladamente. Senti-me tonto e ofegante, com uma sensação sufocante de que algo terrível estava acontecendo. Havia tempos vinha sentindo alguns sintomas frequentes como dores de cabeça, problemas gastrointestinais, insônia e um cansaço que não desaparecia mesmo após uma boa noite de sono. Mas eu achava natural estar me sentindo assim. Afinal, a empresa na qual eu era diretor executivo acabara de ser adquirida por uma multinacional,
E esse novo cenário trouxe uma enxurrada de novas responsabilidades, desafios e incertezas para mim e para minha equipe. Entretanto, naquele dia eu senti que os sintomas fugiam do meu controle e todos ao meu redor ficaram bastante assustados. Imaginem eu. Tanto que me levaram para o hospital e eu fui em todo o caminho temendo pelo pior. Após uma série de exames, o diagnóstico foi surpreendente e assustador ao mesmo tempo. Uma crise de estresse forte. O médico foi claro ao explicar que o estresse tinha um impacto profundo em minha saúde física e mental, e que eu precisava fazer uma mudança urgente em minha vida. Senti que ali era um momento de encruzilhada em minha vida. Por muito tempo mergulhei de cabeça no mundo implacável dos negócios e sempre fui bem forte para suportá-lo. Mas nesse dia eu senti que a demanda do trabalho atingiu seu auge, e meu corpo e mente me mostraram que algo estava muito errado. Sempre me encontrei em meio a reuniões intermináveis, prazos apertados e a sensação de que precisava mostrar resultados cada vez melhores para justificar minha posição. Admito que, em meio a toda essa pressão, negligenciei minha própria saúde e bem-estar. E só ali percebi que o estresse se acumulou gradualmente. E eu não percebia quanto isso afetava não apenas a mim, mas também minha família. Naquele dia, quando cheguei em casa, meu filho me abraçou e com os olhos marejados me perguntou: Pai, quanto será o suficiente para você? Só então percebi que minha esposa e filhos, que sempre foram meu porto seguro, estavam sofrendo com minha irritabilidade constante e a minha ausência, mesmo quando estava em casa, e que isso precisava mudar. Ricardo Fonseca, 32 anos, executivo. Esse relato é de um executivo que eu conheço e que pediu para manter seu anonimato, mas pode ser a história de muitas e muitas pessoas com quem convivemos no mundo corporativo. E sempre pensamos que isso pode parecer comum a todos nós que lidamos com problemas profissionais diariamente, mas por diversos motivos, vamos relevando. Essa foi a primeira chamada para sua transformação do meu amigo, Ricardo. Ele percebeu que precisava reavaliar as suas prioridades e encontrar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. E tomou a melhor decisão. Não deixaria mais o estresse dominar a sua existência e afastar as pessoas que ele amava. Como ele muito bem refletiu na ocasião. Afinal, o que adianta o sucesso profissional sem a saúde e a felicidade daqueles que estão ao nosso lado? O estresse pode ser definido como um estado de preocupação ou tensão mental causado por uma situação difícil. Ele é uma resposta do nosso corpo que nos permite enfrentar desafios e ameaças à vida e está presente no cotidiano de todos os seres humanos, em diferentes níveis. No entanto, a maneira como cada um responde ao estresse varia de pessoa para pessoa. E é essa forma de lidarmos com o estresse que influencia nossa saúde mental e bem-estar geral. Segundo o Dr. Haddad, o conceito de estresse ganhou notoriedade no campo da neurociência e da psiquiatria a partir dos estudos de Walter Cannon e de Hans Selye. O primeiro foi o pioneiro em associar o aumento de liberação de adrenalina a situações de emergência, e o segundo caracterizou os estágios de resposta do organismo quando exposto a eventos estressores. Entre meados dos anos 1930 e 1940, o Dr. Selye foi a fundo na afirmação de que existem 3 estágios de respostas fisiológicas de luta ou fuga do nosso corpo. O primeiro estágio consistiria em um estado de alerta, mediado pelo sistema nervoso autônomo simpático, no qual o organismo recruta uma resposta inicial com o intuito de enfrentar o agente estressor. O segundo estágio seria caracterizado por uma fase do nosso corpo para neutralizar o agente estressor e retornar a uma condição de equilíbrio do ambiente interno corporal, independentemente das alterações do ambiente externo. Por fim, o terceiro estágio ocorre quando nosso corpo não consegue alcançar essa neutralização e alcança um estado de exaustão. É esse conjunto de respostas do organismo que ficou conhecido meramente pelo termo físico: estresse. Independentemente das análises mais científicas, o importante aqui é que percebamos e respeitemos que, para chegar a conclusões clínicas que sugerem este ou aquele tratamento para um transtorno X, muitos estudos aconteceram.
Situações estressantes são comuns à nossa existência e ocorrem diariamente de maneiras distintas, podendo variar na intensidade e na frequência. É difícil determinar exatamente o que é um fator estressante no dia a dia, visto que as características individuais fazem com que cada pessoa responda de maneira única a um mesmo estímulo. Assim, o equilíbrio entre resiliência e suscetibilidade denota o que é um fator estressante na vida de cada pessoa. Traduzindo em palavras mais simples, o trânsito, um dia chuvoso, um dia muito quente, barulho nos ambientes, pressão no trabalho, problemas familiares, entre outros, são fatores de estresse para alguns indivíduos, mas não para outros. Nesse sentido, o que determina se algo é suficientemente estressante para uma pessoa são as características intrínsecas de cada um. E essas características são determinadas por inúmeros fatores, incluindo a genética, o ambiente em que o indivíduo foi criado e exposto durante as fases iniciais da vida, infância e adolescência, os aspectos econômicos nos quais ele está inserido, o acesso à saúde, o fato de pertencer ou não a alguma minoria social, sua exposição a eventos traumáticos, como abusos, assédio moral, acidentes, etc., entre outros. A relação entre estresse e desenvolvimento de transtornos emocionais é bem descrita na literatura, embora ainda não estejam elucidadas as causas exatas que expliquem por que alguns indivíduos estressados evoluem para algum tipo de transtorno emocional, e outros não. Aqui, o Dr. Haddad aponta alguns sinais, observados em nível físico, que indicam que o indivíduo está exposto a um grau elevado de estresse, podendo ou não desencadear um transtorno emocional. Sintomas de dores de cabeça, dificuldade para dormir, cansaço, dor, mais comumente nas costas e no pescoço. Alterações alimentares, que incluem comer em excesso ou não comer. Uso indevido de drogas e álcool, falta de energia, dor de estômago, redução do interesse sexual e de outras atividades que antes eram prazerosas. Além disso, os sinais podem ocorrer em nível psicológico, com o indivíduo apresentando irritabilidade, infelicidade, alterações de humor, frustração, esquecimento, preocupação em demasia, incapacidade de tomar decisões e de se concentrar, entre outros. Nos casos em que o estresse exacerba as capacidades físicas e psicológicas do indivíduo, pode haver precipitação de transtornos como depressão, ansiedade, problemas de autoestima, burnout, transtornos alimentares, os próprios transtornos relacionados a traumas e a estressores e muitos outros. Nos últimos anos, alguns eventos incrementaram a exposição da sociedade ao estresse. Para além das pressões sociais preexistentes, como a violência urbana, a instabilidade econômica, preconceito contra minorias e a presença de padrões estéticos, a evolução da tecnologia e o aumento da exposição dos seres humanos a telas, como computadores, celulares e tablets, extrapolaram ainda mais a frequência e a intensidade do estresse na vida cotidiana. Quando falamos de autoestima na adolescência, reforçamos isso. Segundo Haddad, estudos demonstram que a exposição a telas impacta na saúde mental por expor as pessoas não apenas a estressores psicológicos, como padrões de beleza, mas também de maneira fisiológica, já que a incidência direta de luz nos olhos configura um estresse relevante. E, novamente, entra em cena a pandemia da Covid-19, responsável também pelo incremento do estresse nas pessoas, em decorrência de todo o trauma gerado pelos milhares de mortes e pelo isolamento social. Para mitigar os efeitos negativos do estresse, é necessário adotar medidas e estilo de vida saudáveis. Ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, reduzir o tabagismo, buscar atividades de lazer e construir um ambiente social positivo são atitudes que podem auxiliar o indivíduo a lidar melhor com situações estressantes. É importante ressaltar que estas são medidas individuais e que não estão disponíveis para todos. Nesse sentido, vamos aqui levantar novamente o óbvio. O Estado também deve trabalhar no sentido de prover aos cidadãos condições dignas de vida, com acesso à alimentação, moradia, educação, saúde e trabalho. Sim, o papel do Estado é fundamental, uma vez que o estresse e suas consequências são questões de saúde pública que trazem danos econômicos a longo prazo, incluindo sobrecarga dos sistemas de saúde.
aumento do gasto público com saúde e redução da produtividade. Ter consciência de tudo isso faz parte de uma prática cidadã. Devemos apoiar boas iniciativas nesse sentido, mas também cobrar o bom uso do dinheiro dos nossos impostos para que os equipamentos e os serviços de saúde pública respondam aos problemas ocasionados por esse transtorno cada vez maior e mais comum entre nós. Ansiedade. O medo de um perigo muitas vezes inexistente. Sou apaixonado pelo meu time, o São Paulo, e adoro estar nos jogos do Morumbi. E aquele era mais um jogo comum, que não tinha nenhum caráter decisivo ou eliminatório, e o estádio estava mais para vazio do que cheio. Assim que subi as rampas do estádio, eu me senti ofegante, com meu coração batendo cada vez mais rápido, e minhas mãos começaram a tremer involuntariamente. Tudo bem que eu amo estar no estádio, e sou daqueles torcedores meio xarope que até choram de tristeza ou de alegria, dependendo do resultado, mas aquelas sensações para um jogo como outro qualquer não me pareciam normais. Comecei então a suar frio e ter uma vontade incrível de chorar. E olha que o time nem estava em campo. Parecia que havia entrado um turbilhão de pensamentos simultâneos em minha mente. Só pensava coisas ruins, desde que o estádio poderia ruir, até que ao voltar para casa iria encontrar minha família morta ou que em segundos eu receberia alguma mensagem ou ligação sobre alguma tragédia. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, voltei pelo caminho que havia subido as rampas. Um policial me amparou pensando que eu estava sob efeito de alguma droga, mas ao constatar que eu estava limpo, me ajudou a chegar ao ambulatório. Aparentemente, por causa da respiração ainda ofegante, os socorristas acharam que eu estava tendo um infarto. Mas como? Eu praticava atividades físicas regularmente e estava com todos os meus exames em dia. Após alguns rápidos exames em pouco tempo, o mais experiente dos atendentes disse que aquilo deveria ser uma crise de ansiedade e me liberou. Desisti do jogo, peguei um táxi até em casa. Estava cansado e um pouco envergonhado. Nem sei dizer o porquê. Nos dias seguintes, as crises de ansiedade se repetiram, algumas vezes sem motivo aparente, outras em situações que antes não seriam um problema. Tive crises no metrô, a caminho do trabalho, 2 noites seguidas já na cama antes de dormir e em outras situações corriqueiras. Preocupado, depois de uns 4 ou 5 episódios de diferentes intensidades, procurei ajuda profissional. Agendei uma consulta com uma psicóloga, buscando entender o que estava acontecendo e como poderia lidar com isso. Na primeira sessão, contei as experiências recentes, descrevendo detalhadamente como me sentia durante as crises. A profissional ouviu atentamente, fez algumas perguntas para esclarecer alguns pontos e explicou que eu estava vivenciando uma manifestação de ansiedade. O diagnóstico trouxe certo alívio. Comecei a temer que minha vida passasse a ser dominada por esses episódios de ansiedade. Imagine ter algo semelhante em uma reunião de trabalho ou em um encontro amoroso? Comentei com a psicóloga. No entanto, ela explicou que, com o tratamento adequado, seria possível aprender a lidar com a ansiedade e reduzir sua intensidade. Paulo Roberto Soares, 38 anos, gerente de tecnologia da informação. A ansiedade chega sem aviso prévio e pode ocasionar problemas seríssimos, se não for diagnosticada rapidamente. Imagine quão terrível deve ser passar por todas essas sensações, sem ter um motivo aparente ou alguma razão plausível para tanto medo. Assim como Paulo Roberto, a maioria dos adultos já sentiu sintomas desse transtorno em algum momento ao longo da vida. Nos dias atuais, todas as pessoas estão expostas a imprevistos no dia a dia, tendo de lidar com adversidades no trabalho, na família, em grupos, etc., e não estão preparadas ou protegidas de alguma maneira, física ou psicologicamente. A ansiedade é uma emoção caracterizada por sentimentos de tensão, preocupação, sensação de perda de controle, pensamentos acelerados, frequentemente acompanhada de aumento da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, contração muscular e maior estado de alerta. É um componente comportamental fisiológico do nosso sistema nervoso simpático, que controla os comportamentos de luta e fuga. Do ponto de vista evolutivo, a conservação desse tipo de comportamento é importante para a manutenção e a sobrevivência das espécies animais, uma vez que promove maior nível de atenção e cuidado com o ambiente que nos rodeia. No entanto,
Perante algumas situações da vida, os mecanismos neurobiológicos que modulam a ansiedade podem se desbalancear, de modo que a ansiedade se torna um transtorno emocional. O Dr. Haddad complementa: os fatores de risco associados aos transtornos de ansiedade são a predisposição genética juntamente a fatores ambientais, incluindo estresse e eventos traumáticos, principalmente durante a infância e juventude. Em muitos casos, a ansiedade se apresenta clinicamente associada a outros transtornos mentais, como a depressão. Ambos os transtornos apresentam fatores de risco semelhantes, como o estresse, bem como bases neurobiológicas interrelacionadas. Os dois transtornos podem apresentar efeitos sinérgicos, mas diferem em aspectos importantes, como nos diz a literatura médica. Segundo o doutor, de modo ilustrativo, a ansiedade é classicamente relacionada à ameaça. Se manifesta como uma extensão do medo, sendo um esforço orientado para evitar enfrentá-lo no futuro. É uma antecipação de perigo, ao passo que a depressão pode ser entendida, entre outras possibilidades, como o resultado desse processo perigo. Por isso, as abordagens terapêuticas de ambos os transtornos devem ser realizadas de maneira específica. Outro termo frequente intimamente associado à ansiedade é o medo. Mas enquanto o medo é uma resposta apropriada, orientada para o presente e de curta duração a uma ameaça claramente identificável, a ansiedade é considerada uma resposta de maior duração e não para um perigo real e imediato, mas para algo que pode vir a acontecer no futuro. Ou seja, é quase que um medo de algo que ainda não aconteceu e que nem é certo que aconteça. Recorrendo novamente ao que me explicou o Dr. Haddad, clinicamente, a ansiedade pode se apresentar sob diferentes aspectos, podendo ser classificada em diversos subtipos, como o transtorno de ansiedade generalizado, TAG, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade social, TAS, fobias, entre outros. Os diferentes subtipos de ansiedade apresentam bases neurobiológicas em comum, mas também padrões de ativação diferentes entre algumas regiões do sistema nervoso central. Os transtornos de ansiedade são os mais comuns, com quase 30% dos indivíduos adultos já os tendo experienciado, ou irão, ao longo da vida. Nós, mulheres, estamos 2 vezes mais predispostas à ansiedade do que os homens. E lá vem a Covid-19 novamente. Segundo a OMS, após a pandemia, houve um aumento de mais de 25% na prevalência de transtornos de ansiedade em todo o mundo. Especificamente em relação ao Brasil, é relevante a informação de que somos o país com maior prevalência de ansiedade em todo o mundo, e quase 10% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. As razões para isso são desconhecidas, mas alguns estudos demonstram que as condições sociais, incluindo as altas taxas de violência no país, associadas a maus hábitos, como o alto índice de uso de telas, celulares, computadores e tablets, são fatores cruciais para esse quadro crítico do país. Muitos de nós não temos como escapar de algum desses números ou de fazermos parte de um desses grupos, não é mesmo? Mas calma, existem tratamentos para esse tipo de transtorno. Mais adiante, veremos como Paulo Roberto enfrentou e resolveu o problema dele e sobre diversos caminhos possíveis para tratar o transtorno de ansiedade. Síndrome de burnout. O esgotamento profissional em seu máximo nível. Aquele, para mim, era um dia como outro qualquer. Não que minha rotina se assemelhasse à de boa parte das pessoas, mas para mim era o meu dia a dia. Acordei às 2 horas da manhã, para estar na emissora às 3 horas e ter tempo hábil para preparar o conteúdo sobre previsão do tempo para 2 jornais que eu apresentava ao vivo na Globo. Sempre fui uma apaixonada por televisão e comecei minha carreira bem novinha. Já havia passado por muitas redes de televisão e naquele momento profissional eu considerava que estava em meu ápice, na maior emissora do país e em telejornais de enorme visibilidade. Minha vida era uma loucura e todo o esquema de horários e de tempo para estar ao ar em 2 telejornais era muito desafiador e muito corrido, para não dizer impossível. Mas como eu disse,
Eu amava o que fazia e acreditava que esse amor superaria todas as diversidades. Até que em um 14 de agosto tudo desmoronou. Estava apresentando um telejornal ao vivo quando travei diante das câmeras, na hora de falar da previsão do tempo. Eu simplesmente não me lembrava da capital do estado onde nasci. Para quem assistia, foi imperceptível. Mas fiquei 3 segundos em branco. Naquele momento, a visão ficou turva, o coração acelerado, a boca seca, as extremidades geladas, fiquei tonta. Eu estava colapsando. Mesmo assim, terminei o jornal e cheguei até o fim do expediente. Só no dia seguinte fui procurar um médico que me disse que eu quase tive uma convulsão. O mais louco é que eu já estava me tratando havia 2 anos, por causa de inúmeros problemas de saúde. Já havia ido ao cardiologista, endocrinologista, gastroenterologista, dermatologista e ao vascular, então já estava com um monte de exames que apresentei a ele. Foi fácil ter um diagnóstico, além do meu estado presencial de estar colapsando. Síndrome de burnout. Argumentei que era impossível, pois eu fazia exatamente o que gostava muito de fazer. E ele disse: justamente por isso, você não está mais conseguindo fazer. Esse foi o momento fatídico, e ele me deu um atestado para um afastamento de 15 dias do trabalho. Achei desnecessário, mas ok. E só compreendi a gravidade do problema quando comecei a ter dificuldade de compreensão de textos. Sim, eu não conseguia entender nada que eu lia. Resultado: meu afastamento foi ampliado para 2 meses. Quando eu volto do afastamento para o trabalho, eu sou demitida no mesmo dia. Eu não sabia que um problema ocupacional poderia ocasionar minha demissão. E as pessoas me perguntam: você sabia o que era burnout? Eu sabia, mas a gente acha que a gente é mais forte. Eu não fazia ideia de que tudo aquilo que eu estava vivendo iria resultar no burnout. Eu já tinha operado uma safena, eu tinha problemas de pele. O gastroenterologista considerou até a possibilidade de fazer uma transfusão de fezes, porque nenhum antibiótico dava conta dos problemas que eu tinha no intestino e no estômago. E as alterações dos exames cardiológicos, sem nenhuma questão genética envolvida e também pela minha idade, apontavam que só podia ser estresse. O momento crítico foi esse, o grande divisor de águas da minha carreira. Eu me senti muito culpada por ter deixado isso acontecer. E o que eu sentia era um desamparo muito grande e uma insegurança enorme, a ponto de sentir que eu não era uma boa profissional. E como a psicóloga mesmo disse: você não é uma profissional ruim, você viveu um momento ruim. E aí eu me sentia mais culpada ainda por ter deixado chegar até esse ponto. Me senti uma idiota por não ter reconhecido em mim os sintomas. Me senti incapaz de me recuperar sozinha. Burnout te faz sentir um misto de vergonha, culpa, medo, desamparo. E chega muito perto de ideias suicidas. Então a recuperação é muito desafiadora. O burnout não chega de um dia para o outro, nem vai embora de um dia para o outro. O burnout em si já seria um problemão. Mas o burnout com uma demissão adoece ainda mais quem já está doente. Como eu fiquei muito exposta depois disso, eu resolvi estudar o assunto para poder responder às perguntas que me faziam. Eu precisava entender o que era burnout para falar sobre ele. E assim eu acabei ajudando a muitas pessoas que estavam com o mesmo problema que eu. De tudo o que eu passei, a história de dormir de olhos abertos nos faróis enquanto eu dirigia é muito marcante. Quando eu me lembro que eu apagava enquanto os faróis fechavam e depois acordava com os carros buzinando porque já estavam abertos, nesse momento eu já tinha acumulado 26 problemas de saúde e me tornado uma pessoa intolerante e agressiva. As características do pré-burnout, além de muitas ideias suicidas, como eu já citei, porque o meu corpo já tinha passado por tudo o que era possível. Até acupuntura eu fazia dentro da empresa para tentar equilibrar. Um médico nessa época, ao invés de me acolher, me receitou anfetamina para eu dar conta do estilo de vida que eu tinha, por conta do meu trabalho de madrugada, com uma sobrecarga tremenda de 3 jornais, sem nada de tempo entre um e outro para poder raciocinar, preparar o seu material para poder improvisar. Nas minhas palestras eu falo dos ciclos da doença. Tudo começa com a negligência de si mesmo, cai na armadilha da competência e as pessoas vão dar mais tarefas para você. Isso é um fato.
E nesse ciclo de burnout eu explico com bastante clareza que cansaço não é burnout, exaustão não é burnout. Um sujeito cansado precisa descansar. Um sujeito esgotado precisa mudar o estilo de vida. Isabela Camargo, 42 anos, jornalista, apresentadora, palestrante e promotora de saúde. Bem-estar no trabalho e longevidade. Quando menos se espera, a vida pode nos pregar essa surpresa. Você acha que é somente cansaço ou estresse, mas não. Pode ser algo pior e muito mais arriscado para coar na sua saúde física e mental. O depoimento da Isa é bastante revelador do que acontece quando negligenciamos a nossa saúde em razão da entrega profissional, além dos nossos limites. A história da Isa me tocou de tal forma que eu acabei tendo a oportunidade de conhecê-la e nós nos aproximamos muito. E foi ela que me alertou para sintomas que eu estava sentindo e que me levou a descobrir que eu estava em um pré-burnout. O burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um tipo de transtorno emocional especificamente relacionado a situações de trabalho desgastante, associado ao estresse e à exaustão física e emocional extrema. É comum entre profissionais que atuam diariamente em ambientes muito competitivos ou que apresentem grandes responsabilidades, como profissionais da saúde, professores, policiais e jornalistas. Mas pode ser observado em praticamente qualquer profissão. Alguns fatores relacionados à precipitação desse transtorno incluem longas jornadas de trabalho e pouco tempo para a família e o lazer, alta pressão para atingir metas, competição elevada, conflitos e ou assédio moral constante de chefes e de colegas, demandas que exigem muito comprometimento e ameaça constante de demissão. Os estudos sobre esse transtorno começaram por volta de 1974, quando foi publicado o primeiro artigo acadêmico acerca do assunto. No entanto, somente em 1º de janeiro de 2022, o burnout passou a ser considerado uma doença ocupacional segundo a OMS. E como não poderia deixar de ser, durante a pandemia da Covid-19, os casos de burnout aumentaram de maneira expressiva em todo o mundo, especialmente entre médicos, enfermeiros e profissionais da saúde em geral, em virtude das situações altamente estressantes sem precedentes na história humana. Embora não haja uma definição única para o burnout, alguns trabalhos médicos reportam que esse transtorno é composto de 3 principais elementos. O primeiro é a exaustão emocional, que se manifesta como sentimento e sensação de esgotamento pelo esforço psicológico no trabalho, podendo também ser descrito em termos de cansaço, fadiga, enfraquecimento e dificuldades na adaptação ao ambiente de trabalho. O segundo elemento é o cinismo, ou despersonalização, caracterizada por uma resposta de distanciamento, indiferença e despreocupação com o trabalho que está sendo executado, ou com as pessoas que o recebem. Pode ser acompanhado por comportamentos negativos ou inadequados, irritabilidade, perda de idealismo e afastamento interpessoal. E o terceiro componente, a redução da realização pessoal, que se reflete em autoavaliação profissional negativa e dúvidas sobre a capacidade de realizar o trabalho de maneira eficaz, o que pode estar associado à queda de produtividade, baixa moral e dificuldade no enfrentamento das situações. Na maioria dos casos, além dos 3 componentes citados acima, o burnout pode envolver outros sintomas fisiológicos inespecíficos como dores de cabeça, problemas intestinais, tensão muscular ou dor, desejo sexual reduzido, dificuldade de concentração, irritabilidade, como já dissemos, ansiedade, entre outros. Ainda que alguns sintomas levem a outros mais graves, porque estão interrelacionados, é importante salientar as diferenças entre estresse e burnout. O estresse em excesso pode ser um dos fatores de precipitação do transtorno de burnout. Por exemplo, uma das raízes do esgotamento está na necessidade das pessoas de acreditar que suas vidas têm um significado e um objetivo maior. Nesse sentido, algumas pessoas podem iniciar suas carreiras traçando metas e expectativas elevadas, idealistas e motivadas. E então, quando falham, podem ter um sentimento de fracasso, impotência, desesperança e, eventualmente, esgotamento. A literatura médica sugere que os aspectos do trabalho que precipitam o burnout, em muitos casos,
são os mesmos que trazem senso de significado e motivação aos trabalhadores. Assim, dados clínicos comprovam que, quando o senso de importância é restaurado, o problema do esgotamento é resolvido. Percebe a importância de termos consciência de nossos arredores e do autoconhecimento? Depressão. A desesperança em relação à vida. Há algumas semanas eu estava com dificuldades para dormir uma noite completa. Demorava a pegar no sono, ficava rolando de um lado para o outro na cama. E mesmo ao pegar no sono, acordava muitas vezes ao longo da noite. Além disso, estava me sentindo muito pressionada no trabalho, e por mais de uma vez tive crises de choro em momentos de maior estresse. Foram momentos bem constrangedores, inclusive, porque me senti vulnerável e com medo de me acharem fraca. Até que durante uma madrugada, junto à dificuldade de dormir, comecei a ter outros sintomas, senti falta de ar, formigamento no corpo e só conseguia chorar. A impressão que eu tinha era de que eu não controlava o meu corpo e minhas emoções, e sentia uma tristeza profunda. Confesso que demorei a tomar coragem para buscar ajuda e, ao vir o diagnóstico, sim, eu estava com depressão. E vou dizer que encarar o diagnóstico foi o mais difícil. O que mais me assombrava é que, há pouco tempo, uma tia muito querida havia se suicidado em virtude de uma depressão, e eu só conseguia pensar na carga genética da doença, e ficava me perguntando: será que isso poderia vir aqui a acontecer comigo? Será que aquela tristeza que eu sentia me levaria a ficar tão desesperada a ponto de pensar em uma atitude desesperada como a que minha tia havia tomado? Será que eu voltaria a ter uma vida normal e aquela tristeza passaria? A verdade é que você acaba entrando em negação por um período, pois não entende e fica pensando: como isso está acontecendo comigo? Além do que, existe uma vergonha e medo do julgamento que podemos sofrer ao abrir essa situação para outras pessoas. Minha maior preocupação era demonstrar uma fragilidade que se dava pelo momento e ser taxada como incapaz ou frágil para desempenhar algumas atividades. Mas como tudo o que acontece em nossas vidas, ficam aprendizados, e eu aprendi que quem sofre de um transtorno assim precisa muito de uma rede de apoio e ajuda, e que não adianta a gente querer julgar ou ver o sofrimento do outro pelo nosso prisma. A verdade é que tudo isso me fez entender melhor a minha tia e não a julgar, mas simplesmente me entristecer por imaginar quanto ela deve ter sofrido para tomar uma atitude tão drástica. Guardei esse segredo por muitos meses, até me estabilizar e me sentir emocionalmente forte novamente. Porque depois que a pior fase passa, você entende que, ao contrário de frágil, quem procura por tratamentos para sair do quadro de depressão é, na verdade, muito forte e corajoso. Marina Robbie, 23 anos, analista de desenvolvimento organizacional e comunicação interna. Antes de tudo, é essencial que entendamos que a depressão não tem nada a ver com um conjunto de sintomas apenas causado pelas agruras do mundo moderno. Ela é um transtorno emocional reconhecido pela humanidade desde, pelo menos, a antiguidade grega, tendo sido descrita inicialmente com o termo melancolia pelo filósofo e médico grego Hipócrates, que em seu livro Aforismos afirmou: se tristeza e medo duram muito tempo, tal estado é melancólico. E o entendimento sobre o que é depressão permanece semelhante até os dias atuais. De acordo com a OMS, a depressão é caracterizada por tristeza persistente e falta de interesse ou prazer em atividades anteriormente gratificantes ou agradáveis. Cansaço e falta de concentração são comuns neste transtorno, além de sintomas físicos como dor, perda ou ganho de peso, perturbações no padrão de sono, aumento ou redução do sono, fadiga ou falta de energia. Outros sintomas importantes incluem dificuldade de concentração, sentimentos de inutilidade ou de culpa excessiva e ideação recorrente de suicídio. De acordo com a OMS, a depressão é o transtorno mental mais comum na sociedade, atingindo cerca de 5% das pessoas ao redor do globo. É também a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui enormemente para a carga global de doenças. Os efeitos desse transtorno podem ser crônicos ou recorrentes e afetam drasticamente a rotina dos indivíduos e sua capacidade de apreciar a vida.
E a depressão impacta não apenas os pacientes diagnosticados com ela, mas também as demais pessoas ao redor deles, especialmente a família. A literatura indica, por exemplo, que filhos de pacientes com depressão estão mais sujeitos a uma parentalidade mais hostil e com menos engajamento de cuidados, o que pode repercutir em sentimento de abandono e, finalmente, somado ao fator hereditário, em maior suscetibilidade ao desenvolvimento de transtornos de humor. E nesse transtorno eu posso dizer que faço parte das estatísticas. Logo após o divórcio do meu primeiro casamento, eu entrei em uma grave crise de depressão. A única coisa que fazia era trabalhar e, aos finais de semana, eu me fechava em meu quarto e só queria saber de dormir. Não tinha prazer em nada, nem disposição para qualquer tipo de atividade. Sentia muita tristeza e desgosto pelo caminho que minha vida tinha tomado, e nada parecia fazer sentido. Posso dizer que, para mim, a depressão é caracterizada como uma grande sensação de desesperança. Outros dados relevantes abordam diversos fatores que podem precipitar um episódio de depressão, incluindo aspectos genéticos e ambientais. Em relação à herança genética, o transtorno apresenta cerca de 40% de susceptibilidade, podendo esses valores ser maiores para a depressão severa. Além disso, o estresse, a idade avançada, a presença de outras doenças e fatores socioeconômicos desfavoráveis contribuem para maior risco de desenvolvimento desse transtorno. Sobre os mecanismos neurobiológicos que desencadeiam a depressão, podemos afirmar que, infelizmente, eles não são totalmente conhecidos. E o que dizer da depressão pós-pandemia? Casos como depressão, juntamente com a ansiedade, eclodiram no mundo todo. Dados da OMS revelam que já são mais de 350 milhões de pessoas, de todas as idades, que sofrem com a doença, e que os reflexos da pandemia promoveram um aumento de 25% nos casos de depressão em 2020. No Brasil, pesquisa da Universidade Federal de Pelotas e da Vital Strategies mostrou que os casos diagnosticados de depressão subiram de 9,6% antes da pandemia, para 13,5% em 2022. Dando uma olhada nos dados da Agência Brasil, do Governo Federal, a pesquisa Vigitel, feita um pouco antes da citada acima, em 2021, do Ministério da Saúde, um dos mais amplos levantamentos de saúde do país, mostra que a frequência do diagnóstico médico de depressão foi de 11,3%, sendo maior entre as mulheres, 14,7%, do que entre os homens, 7,3%. Entre os homens, a frequência dessa condição tendeu a crescer com o aumento da escolaridade. Em ambos os sexos, não foi observada a relação clara entre o indicador e a faixa etária, segundo o documento. Em tempo, de acordo com a OMS, o Brasil é o país na América Latina com maior prevalência de depressão e o segundo nas Américas. Devemos ficar atentos. Insônia. O terror das noites intermináveis. Durante muitos anos, não dei a mínima importância ao sono. Dormir era simplesmente passar de um dia para o outro e tudo bem. Mas depois que eu fiquei um longo período sem dormir, hoje eu tenho absoluta consciência de que todos nós devemos cultivar uma boa noite de sono, inclusive agradecendo no dia seguinte. Nunca respeitei o meu sono, até sentir de fato o problema que eu estava me causando. Passei 20 anos trabalhando como auxiliar clínica de um hospital, no turno da noite. Enquanto todo mundo dormia, eu passava as horas diante dos pacientes. Havia escolhido essa profissão e era esse o meu trabalho. Mas chegava em casa às 8 horas da manhã e só dormia 2 ou 3 horas porque minha mãe estava me esperando. Ela tinha problemas de saúde. Escolhi o turno da noite porque ela me daria um apoio quando eu não estivesse. Minha mãe me ajudava muito, morava na minha casa, juntamente com o meu marido e meus 2 filhos. E em um dado momento, ela já estava com a saúde debilitada e eu precisava cuidar dela. Dessa maneira, a minha rotina, durante 20 anos, foi a seguinte. À noite, atendia meus pacientes no hospital e, pela manhã, praticamente sem dormir, cuidava da minha mãe e dos serviços de casa. Agora que já se passou bastante tempo desde aquela época, gostaria de confessar uma coisa. Acho que deveria ter pensado um pouco mais em mim mesma. Parece um tanto egoísta, né?
mas não é de jeito algum. Se você quer ajudar melhor alguém, quem quer que seja, você precisa estar descansada. E eu estava cada vez mais acabada, destruída, sem dormir. É claro que eu não podia chamar de insônia as minhas pouquíssimas horas de sono, porque a insônia não se refere ao fato de dormir pouco, mas sim à incapacidade de dormir na hora que você quer. Mas um dia a doença chegou. A insônia me atingiu há 10 anos, após a morte da minha mãe. Foi quando resolvi trocar o meu trabalho para o turno da manhã. E depois de tantos anos dormindo somente durante o dia e umas poucas horas, não conseguia me acostumar aos meus novos horários. A princípio, as noites pareciam intermináveis. Fazia de tudo para dormir, pensava em coisas agradáveis, o som de uma cachoeira ou as ondas do mar. Rezava, cantava mantras, mas minha cabeça dava voltas e voltas e os pensamentos ruins surgiam insistentes. As obrigações profissionais, as exigências domésticas, as horas estão passando e eu não durmo. Quero dormir agora e não consigo. Daqui a pouco está amanhecendo. Amanhã vou estar um zumbi. E meu pensamento formava um nó do qual só conseguia escapar durante um curto período a cada noite. Tânia Regina Vieira, 62 anos, auxiliar clínica. A insônia, um dos problemas relacionados ao sono, pode ser classificada em dois principais tipos: de curto prazo, que ocorre por alterações na rotina e estresses pontuais, e de longo prazo, ou também chamada de insônia crônica, que ocorre em 3 ou mais noites por semana durante pelo menos 3 meses, e que não pode ser totalmente explicada por outro problema de saúde. De acordo com a terceira edição da Classificação Internacional de Distúrbios do Sono, ICSD, um dos sistemas classificatórios mais utilizados na literatura especializada, os critérios para um distúrbio de insônia incluem dificuldade em iniciar ou manter o sono, ou ainda acordar mais cedo do que o desejado, havendo comprometimento durante o dia, apesar da oportunidade e circunstâncias adequadas para dormir. Além da sintomatologia, um diagnóstico de insônia requer disfunção diurna associada. Sim, porque se não conseguimos dormir durante a noite, as nossas atividades durante o dia são prejudicadas. Conforme mostram os dados da OMS, quase metade da população ao redor do globo, 45%, sofre com problemas de insônia. E no Brasil, a prevalência não é muito diferente, pois atinge 40% das pessoas. Em termos de saúde pública, a insônia vem sendo um problema crescente, visto que anualmente os números aumentam. Em um estudo de 2015, usando a National Health Interview Survey, foi reportado que as taxas de insônia aumentaram de 17,5% para 19,2% entre 2002 e 2012. Esse número também aumentou após a pandemia da Covid-19. A literatura indica diversos fatores de risco relacionados à precipitação da insônia, incluindo aspectos psicológicos, ou seja, maior predisposição à excitação, ansiedade e sintomas depressivos, bem como aspectos ligados à saúde e ao estilo de vida, como estresse, sedentarismo, má alimentação, má higiene do sono e tabagismo. Além disso, e seria bom que todos ficassem bem atentos a este alerta, aspectos socioculturais têm sido associados ao aumento da insônia, como o uso excessivo de telas, celulares, computadores, tablets, entre outros. A luz projetada por esses objetos resulta na diminuição de melatonina, hormônio necessário para o controle do ciclo sono-vigília. A insônia é um problema de saúde que não só afeta a qualidade de vida do indivíduo, pois está relacionada pontualmente à diminuição da disposição e de capacidades cognitivas, como também implica consequências a longo prazo. De acordo com a literatura, indivíduos insones apresentam maior risco de mortalidade, transtornos de humor e neurodegenerativos, problemas cardiovasculares, hipertensão e colesterol elevado, gorduras no sangue, enxaqueca e cefaleia do tipo tensional. Eu mesma já passei pela experiência de sofrer com insônia e confesso que foi terrível. Porque, além do terror das noites em claro, ela nos impede de ter um dia produtivo, o que acaba se tornando um ciclo meio interminável. Mas para frente, vamos abordar o que fazer para ter melhores noites de sono. Transtorno alimentar.
quando a alimentação se transforma em dor. Por mais magra que eu estivesse, eu sempre tinha como meta perder de 10 a 15 quilos. Sim, minha relação com o meu corpo e com a comida sempre foi doentia. Desde meus 12 anos, eu tive um sentimento de raiva e rejeição ao meu próprio corpo e de amor e ódio à alimentação. Eu não comia quase nada, às vezes uma maçã por dia, desmaiando de fome, e depois comia exageradamente até não poder mais. Por mais que eu estivesse magra, eu me olhava no espelho e me achava enorme, disforme, gorda e feia. Usei toda sorte de remédios para emagrecer. Fiz cirurgias plásticas. Havia dias em que passava praticando exercícios físicos até chegar à exaustão. Chegou um ponto da minha vida em que, por mais que eu fizesse, nunca achava suficiente, e foi então que passei a usar somente roupas pretas, sempre de mangas longas e calça que cobrisse ao máximo meu corpo. O ápice do meu transtorno se deu quando comecei a mentir no trabalho que estava doente para não ter que sair de casa, tudo isso por vergonha do meu próprio corpo. Foi só aos 34 anos, ou seja, depois de 22 anos de sofrimento, que resolvi procurar ajuda e fui diagnosticada como portadora de transtorno alimentar. Eu nem sabia que o que eu tinha era um transtorno mental e, certamente, se tivesse procurado ajuda mais cedo, teria evitado muito sofrimento em minha vida. Diana Garbin, 41 anos, jornalista e escritora. Confesso que fico bastante sensibilizada com o depoimento da Diana, principalmente por também ter tido distúrbios alimentares quando mais nova e saber quanto é duro você se sentir mal com o próprio corpo. Eu dancei balé quando criança e toda bailarina tem o sonho do vestir o tutu branco. É quase um rito de passagem entre bailarinas. E no ano em que seria a minha vez de usar o cobiçado apetrecho, minha professora o mostrou para a turma. Fez todo um discurso sobre o que aquele momento representava e sentenciou: chegou a hora de vocês finalmente vestirem o tutu branco. Todas vocês, exceto a Renata, que está uma baleia. Aquilo foi muito triste para mim e, nas semanas que se sucederam, eu passei à base de alface com vinagre e fazendo caminhadas longuíssimas para perder peso. Eu cheguei ao peso de que precisava, e por sorte, esse episódio não me levou a desenvolver nenhum distúrbio. Mas fiz questão de contar essa passagem para mostrar quão tênue é a linha entre o desejo e a obsessão e o distúrbio. É claro que não são todas as pessoas que querem emagrecer ou lutam contra a tabalança que apresentam transtorno alimentar. A definição, de acordo com a American Psychological Association, APA, é que os transtornos alimentares são condições comportamentais caracterizadas por distúrbios graves e persistentes, além de pensamentos e emoções angustiantes associados, que geram preocupações e ansiedade relacionadas à alimentação, ao peso ou ainda consequências em relação a comer exageradamente certos alimentos. Esses comportamentos se assemelham a um vício e incluem restrição alimentar, com relação à frequência, quantidade e/ou tipo de alimento, e compulsão alimentar, indução forçada de vômito, uso indevido de laxantes ou exercícios físicos compulsivos. A Striped, uma iniciativa de treinamento estratégico para a prevenção de distúrbios alimentares, com base em Harvard e no Boston Children's Hospital, realizou em 2020, em colaboração com a Academy for Eating Disorders, AAED, e a Deloitte Access Economics, um estudo sobre a carga social e econômica dos transtornos alimentares nos Estados Unidos. Segundo o relatório, esse tipo de transtorno afetava cerca de 9% da população, sendo mais comum em mulheres, especialmente nas adolescentes e mulheres jovens, ou seja, entre 13 e 35 anos. Os tipos de transtorno alimentar mais comuns são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, o transtorno da compulsão alimentar periódica, a síndrome de Pica, transtorno alimentar que faz com que a pessoa coma coisas que não são alimentos, como papel, barro, lascas de tinta, terra ou cabelo, e o transtorno de ruminação, caracterizado pela regurgitação, que é o retorno do alimento digerido à boca. Mas existem outros. Resumindo, a anorexia nervosa é caracterizada por restrição severa da alimentação, o que leva a uma perda massiva de peso
e, se ocorrer durante o desenvolvimento do indivíduo, pode resultar em baixa estatura. E ela ocorre de duas maneiras distintas: a do tipo restritiva, na qual os indivíduos perdem peso principalmente por meio de dieta, jejum ou exercícios excessivos, e a do tipo compulsiva/purgativa, em que os pacientes se envolvem em comportamentos intermitentes de compulsão alimentar e ou atos purgativos, indução ao vômito, uso de diuréticos e laxantes. Sem entrar nos efeitos psicológicos desse transtorno, a anorexia pode resultar em disfunções hormonais, cessação da menstruação, tonturas e desmaios, fraqueza muscular, fadiga, desnutrição, enfraquecimento de cabelos, unhas e ou ossos, intolerância ao frio, problemas gastrointestinais, depressão, irritabilidade, ansiedade, falta de concentração, etc. Entre todos os transtornos psiquiátricos, a anorexia aparece como o segundo transtorno com maior taxa de mortalidade, liderado apenas pelo transtorno de uso de opioides. Observando-se que, dos pacientes com esse transtorno, cerca de 10% morrem nos primeiros 10 anos de anorexia e até 20% morrem após 20 anos. Mas existem outros transtornos dessa ordem. A bulimia nervosa, por exemplo, é um transtorno no qual os indivíduos apresentam episódios em que alternam dietas de baixa caloria com compulsão por alimentos de alto teor calórico proibidos, seguidos de um episódio de expurgo, realizado por meio de indução ao vômito ou uso de laxantes. A bulimia é definida pela ingestão de grande quantidade de comida, geralmente de alto teor calórico, proibidos, em um curto período, sendo associada a uma sensação de perda de controle sobre o que ou quanto se está comendo. O Dr. Haddad alerta. Muitos pacientes relatam que durante os episódios de compulsão há um sentimento de vergonha extrema, o que pode se tornar um hábito secreto em muitos indivíduos. Isso é um ponto relevante, pois impacta diretamente na necessidade de que pais ou responsáveis tenham atenção ao comportamento alimentar de crianças e adolescentes. Após um episódio de compulsão, podem ocorrer os chamados comportamentos compensatórios, que evitam o ganho de peso e incluem jejum, vômitos, uso indevido de laxantes ou exercícios compulsivos. Os bulímicos não necessariamente apresentam alterações do peso, podendo estar ligeiramente abaixo do peso, com peso normal, sobrepeso ou até mesmo obesos. Nesse sentido, uma das diferenças principais entre a anorexia e a bulimia nervosa é a presença de perda de peso significativa no primeiro caso. Os pacientes podem apresentar bulimia e anorexia de maneira concomitante ou alternada, sendo estimado que cerca de 10% a 15% dos casos de bulimia podem evoluir para a anorexia nervosa. Contudo, o Dr. Haddad também adverte que a bulimia pode ser confundida com o transtorno da compulsão alimentar periódica, em que os pacientes consomem grandes quantidades de comida em um breve período, ficam com a sensação de perda de controle sobre a alimentação e se angustiam com o comportamento compulsivo. No entanto, nesse tipo de transtorno, em que não se elimina o alimento, outros problemas de saúde podem surgir, como obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Já a síndrome de Pica, segundo a literatura médica, geralmente se manifesta com o transtorno do espectro autista, mas pode ocorrer em crianças com desenvolvimento típico ou em indivíduos de qualquer idade, desde que acima dos 2 anos. Antes dessa idade, não é possível diagnosticar essa síndrome, porque a exploração de diversas sensações faz parte do comportamento das crianças em desenvolvimento. Na síndrome de Pica, há um risco elevado de possíveis bloqueios intestinais, efeitos tóxicos de substâncias consumidas e desnutrição. Como se pode perceber, na maioria dos casos, os transtornos alimentares apresentam comorbidades com outros transtornos psiquiátricos, principalmente de humor e de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo e por uso de álcool e substâncias. Além disso, quase na totalidade dos casos, existe uma preocupação e insatisfação constantes com a própria aparência, muitas vezes caracterizada pela incapacidade de perceber o real estado do próprio corpo, também relatado pela Diana Garbin. Esse aumento de transtornos alimentares está relacionado à busca por padrões estéticos, pressões sociais,
necessidade de aceitação, exposição à mídia, entre outros fatores socioculturais. E nesse sentido, pesquisas também indicam que os distúrbios alimentares cresceram vertiginosamente nos últimos 50 anos, afetando alguns grupos considerados de risco. Embora os transtornos alimentares possam ocorrer em qualquer idade, classe social, sexo ou etnia, no geral, as pessoas que não se enquadram nos padrões clássicos da sociedade são as mais propensas à busca por se encaixar de alguma maneira nessa realidade. Outros dados do relatório de 2020 da Stripe e Deloitte são motivos de preocupação social. Negros, latinos e asiáticos tendem a apresentar maior risco de transtornos alimentares que adolescentes brancos da mesma idade. Apesar disso, indivíduos não brancos podem ser até 2 vezes menos diagnosticados com transtornos alimentares que indivíduos brancos. Outro grupo importante a ser considerado são os LGBTs. 87% deles encontram-se insatisfeitos com o próprio corpo, e os adolescentes desse grupo podem chegar a um risco 7 vezes maior de desenvolver algum transtorno alimentar quando comparados a indivíduos cisgênero ou heterossexuais. Precisamos olhar com carinho para a sociedade, mas especialmente para as minorias. Apenas assim, e junto a políticas públicas eficientes, conseguiremos reverter esse quadro. Transtorno de baixa autoestima. O espelho como pior inimigo. Aos 16 anos, eu era uma garota aparentemente feliz, mas por dentro, eu lutava contra uma batalha silenciosa que ameaçava me consumir. Problemas de autoestima. Na época, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo comigo. Eu me sentia insegura, feia, gorda e acreditava que não tinha valor algum. Aos poucos, esses sentimentos foram tomando conta de mim de forma avassaladora, e eu comecei a me cortar silenciosamente como uma forma de aliviar minha dor emocional. Naquela época, eu acreditava que era a única maneira de lidar com tudo o que estava sentindo, e também porque meus sentimentos pareciam ser incompreensíveis para os outros. Esse ciclo negativo continuou até que eu completei 18 anos e finalmente decidi buscar ajuda profissional. Foi então que descobri que estava enfrentando um problema sério que ia além de meros pensamentos negativos. Eu tinha desenvolvido um quadro de baixa autoestima e transtorno de ansiedade. Foi um choque, mas também um alívio descobrir que não estava sozinha e que havia uma explicação para tudo o que estava sentindo. Com o apoio da minha família, iniciei um tratamento terapêutico, o que se revelou uma das melhores decisões que já tomei. Através das sessões de terapia, pude compreender as origens dos meus sentimentos e trabalhar para mudar minha perspectiva em relação a mim mesma. Foi um processo lento, mas gradualmente comecei a me enxergar de forma mais positiva e a valorizar quem eu era de verdade. Ao longo dos anos, fui aprendendo a cuidar melhor de mim mesma, tanto mental como fisicamente. Descobri a importância da prática de exercícios físicos, que não tinha apenas o objetivo de perder peso, mas também de me fazer sentir bem e enérgica. Encontrei uma alimentação saudável que me permitiu sentir mais equilíbrio e, acima de tudo, aprendi a aceitar o meu corpo como ele era, entendendo que beleza não tinha um padrão único e que eu não precisava me encaixar em estereótipos inatingíveis. Nesse processo, também descobri o poder da empatia e da compreensão. Eu me aproximei de pessoas que me aceitaram incondicionalmente, independentemente dos meus problemas ou aparência, e isso me ajudou a construir relações verdadeiras e significativas. Hoje, aos 25 anos, não posso dizer que todos os meus problemas desapareceram completamente. Afinal, somos seres em constante evolução e faz parte da jornada humana enfrentar desafios e aprender com eles. No entanto, posso afirmar que a relação que tenho comigo mesma mudou radicalmente. Aprendi a me amar, a valorizar minhas qualidades e a aceitar que os momentos de fraqueza fazem parte da experiência de ser humano. Laura, 25 anos, analista de compras. Esse é um relato bastante comum, principalmente entre meninas adolescentes. Entretanto, esses sentimentos, às vezes transbordantes, nem sempre chegam aos mesmos perigosos lugares. Laura, hoje com 25 anos, compartilhou comigo a sua jornada.
Esse depoimento deve ser encarado como um alerta a muitos pais que, por vezes, não se dão conta do que esse estado latente de insatisfação dos filhos com eles mesmos pode gerar. Uma das características que distinguem a espécie humana de outras espécies animais, para além das capacidades cognitivas altamente refinadas, é a presença de certos tipos de emoções consideradas únicas na espécie, como a capacidade de ponderar e representar simbolicamente os próprios atributos, seu passado, estado presente, vínculos sociais, sentimentos, valores e objetivos. A autoestima evoluiu com a espécie humana, compreendendo a apresentação e ou busca por autoavaliações positivas que forneçam um amortecedor contra o sentimento onipresente de ansiedade, gerado pela consciência exclusivamente humana da mortalidade. Assim, podemos definir a autoestima como a avaliação afetiva ou avaliativa de si próprio, ligada ao funcionamento adaptativo da personalidade. A autoestima pode ser global, refletindo uma avaliação geral do eu, ou específica, que implica para a avaliação de determinado domínio do eu, como competência profissional ou aparência. Além disso, a autoestima apresenta dois componentes fundamentais: o nível, se é alta ou baixa, e a estabilidade. Uma autoestima elevada promove benefícios psicológicos para o indivíduo, gerando bem-estar subjetivo, ausência de depressão e ansiedade, enfrentamento eficaz de doenças e situações negativas ao longo da vida e satisfação nas relações sociais. Esses indivíduos tendem a apresentar aspectos de saúde mental mais positivos do que aqueles com baixa autoestima, ou seja, menor tendência a transtornos de humor como depressão, ansiedade e transtornos alimentares. As relações entre baixa autoestima e transtornos mentais ocorrem em um círculo vicioso, de modo que a baixa autoestima aumenta essa suscetibilidade ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, e a presença de um transtorno psiquiátrico, por sua vez, diminui a autoestima. Ou seja, uma coisa puxa a outra. As pessoas com baixa autoestima apresentam também uma baixa capacidade de enfrentar os problemas, humor facilmente reduzido diante de situações difíceis e baixa autoconfiança. Outros sentimentos podem permear a vida de alguém com baixa autoestima, como tristeza, preocupação e medo excessivos, insegurança, sentimento de culpa e inferioridade, excesso de autocrítica destrutiva, poucas habilidades sociais e mau humor. Em muitos casos, a baixa autoestima pode prejudicar a vida pessoal, visto que os sujeitos muitas vezes passam a evitar compromissos, interações sociais, acadêmicas e ou profissionais, bem como novas responsabilidades. Facilitando a nossa compreensão sobre esse problema, o Dr. Haddad explica que existem 4 principais aspectos que contribuem para a autoestima. A autoaceitação, que compreende o bem-estar e o respeito consigo mesmo. A autoconfiança, que é a presença de uma postura positiva com relação às próprias capacidades e desempenho nas atividades. A competência social, que denota a capacidade do indivíduo em interagir com seus pares e a capacidade de lidar com as situações da rotina. E, por fim, a rede social, que é a interação com as pessoas ao redor, incluindo familiares, amigos, relacionamentos e ambiente de trabalho. Para além disso, outra característica importante da autoestima é a percepção corporal do indivíduo, a qual pode sofrer interferências diversas, que variam desde influências dos familiares e dos amigos, exposição à mídia, acidentes, alterações no desenvolvimento e quaisquer outros aspectos que fujam dos padrões clássicos sociais e de beleza. Algumas pessoas com baixa autoestima podem recorrer a procedimentos estéticos, os quais, em muitos casos, auxiliam na melhoria da autoestima. No entanto, esse comportamento pode se transformar em um quadro obsessivo, no qual os pacientes passam a buscar determinada aparência física de maneira constante. Nesses casos, é importante que os clínicos estejam atentos aos padrões psicológicos desses pacientes, a fim de orientá-los da melhor maneira possível. Mas, e sobre as pessoas que não se encaixam nesses padrões clássicos sociais e de beleza, o que a ciência tem a nos dizer? Por não se encaixarem, elas são facilmente alvo de situações de bullying e estão expostas ao apelo midiático não inclusivo.
Alguns grupos de indivíduos apresentam maior risco de redução da autoestima, incluindo pessoas com transtornos psiquiátricos, pessoas com deficiências e aquelas acima do peso, et ou obesas, entre outros. Voltando ao exemplo da Laura, dentre os indivíduos com maior risco de desenvolverem problemas de autoestima, destacam-se os adolescentes, visto que essa fase da vida é um período crítico de alterações corporais, hormonais e psicológicas, na qual a autopercepção é modificada. Nessa fase, a exposição do indivíduo a estímulos sociais impacta diretamente na autoestima, de modo que os adolescentes podem estar sujeitos a estímulos que a reduzem e que, portanto, podem precipitar o aparecimento de outros transtornos emocionais. Entre os fatores que contribuem para a redução da autoestima incluem-se não apenas a exposição à mídia, como também o excesso de uso de telas, como já vimos que aumentou nos últimos anos, o sedentarismo ou um ambiente escolar e familiar hostil. Alguns dados da literatura médica apontam que a autoestima de adolescentes e adultos jovens são preocupantes. Entre 13 e 17 anos, a prevalência de meninas insatisfeitas com o próprio corpo sobe de 50% para 80%. Entre os rapazes, a porcentagem é consideravelmente menor. 30% deles reportam insatisfação com o próprio corpo na mesma idade. No geral, as meninas apresentam a tendência de achar que estão acima do peso, e os rapazes, de achar que estão abaixo do peso. Ainda que em proporções diferentes, em ambos os sexos a insatisfação com o corpo pode ser um fator preocupante, por acarretar maior risco de desenvolvimento de transtornos emocionais e alimentares. Outro dado relevante que o Dr. Haddad apresenta é que, associada ao maior risco de transtornos emocionais, a baixa autoestima em adolescentes está relacionada à maior prevalência de comportamentos suicidas, especialmente em adolescentes LGBT, de baixa renda ou que se enquadrem em outras minorias. Assim, esse é um período crítico, no qual o acompanhamento e a atenção dos pais são de fundamental importância para saudar a saúde mental dos jovens. Precisamos estar atentos a essas questões e usar de empatia para compreender quão difícil para os adolescentes é essa fase da vida, na qual muitas vezes eles sofrem em silêncio. Os jovens devem ser observados, respeitados e acolhidos. Dependência química. Fui usuária de maconha por muitos anos. Meu primeiro contato foi aos 16 anos. Mas a turma com quem me relacionava começou a usar cocaína. Eu resisti por um tempo, mas comecei a me sentir deslocada e cedi. O vício vai te envolvendo aos poucos. Devia ter uns 20 anos na época quando comecei a usar cocaína, e pouco tempo depois me envolvi com o crack. No início era um uso esporádico, mas em pouco tempo se tornou cada vez mais frequente, a ponto de não ter mais autocontrole. Nesse período, conheci meu marido e acabei engravidando do meu primeiro filho e, mesmo durante a gravidez, não consegui parar com o crack. E foi quando, pela primeira vez, percebi que, de fato, eu era uma dependente química. Tive meu filho e, após uns 3 meses, descobri que ele tinha paralisia cerebral. Isso acabou comigo e me fez sentir uma culpa imensa. Até hoje olho para ele e me culpo, que a vida dele poderia ser melhor se eu tivesse parado. Na época, eu morava com minha mãe, que alguns meses antes tinha sido diagnosticada com doença de Parkinson. Ela trabalhava, me ajudava a cuidar do meu filho e sempre fez o que pôde para que eu largasse o vício. Mas eu sumia por dias, ou esperava que eles dormissem para que eu pudesse usar. 4 anos se passaram desde que eu havia começado a usar o crack. A doença da minha mãe progredindo, meu filho fazendo tratamento na AACD. Quando me dei conta de que eu tinha perdido tudo: emprego, dignidade, amor próprio. Eu dizia que não aguentava mais, mas não conseguia parar. Minha mãe não podia deixar de trabalhar porque não tínhamos como viver. Nessa época éramos minha mãe, meu filho e eu. Minha mãe nunca deixou faltar nada. Ela trabalhava, mesmo doente, cuidava de mim, cuidava do meu filho. Ela nunca desistiu de mim. Até o fim, ela sempre lutou por mim. E foi então que busquei ajuda. Procurei algumas pessoas queridas e disse que queria me internar.
Eu já tinha estado em entidades públicas buscando tratamento, mas não tinha adiantado porque eles me tratavam e mandavam para casa de volta e tudo voltava como antes. Eu sabia que precisava de uma internação para conseguir. Fui internada e passei lá 6 meses. 6 meses de muito aprendizado. Nesse tempo, contei com familiares que me apoiaram com os cuidados com minha mãe e meu filho. No processo, eu comecei a entender que eu era capaz sim de ter uma vida normal, de ter prazer em viver, de acordar, de ter a minha casa, de cuidar do meu filho. 1 mês após sair da casa de recuperação, recaí. E recaí de novo. E estava entrando novamente no ciclo de vício. Mas eu estava mais forte interiormente. Fui apresentada para uma pessoa que me conduziu ao NA. Ali passei pelo tratamento com psicólogos, não só eu, mas também minha mãe. Em paralelo a esse tratamento, mais uma vez, a parte espiritual foi fundamental para uma minha recuperação. Fui recebendo uma grande alegria e força em meu coração. Minha mãe começou a passar muito mal. Levamos ela para o hospital. E lá descobrimos que, além do Parkinson, ela tinha câncer em estado avançado, com metástase. Passou por cirurgia e começamos o tratamento. Eu achei que não conseguiria enfrentar tudo isso sozinha, mas consegui permanecer de pé. Ela estava orgulhosa de mim, de ver que minha caminhada estava indo bem. Isso tudo aconteceu há 9 anos, e eu sou muito grata a Deus porque consegui cuidar dela durante 5 anos. Minha mãe era uma mulher incrível, ou melhor, ela é, porque a sinto viva dentro de mim. Ela faleceu há 4 anos, e eu sinto que consegui dar alegria a ela durante o tempo em que estive limpa ao lado dela. Há 9 anos estou limpa sem usar nada. Retomei meu casamento e há 4 anos descobri que estava grávida do meu segundo filho. Quando saí da casa de recuperação, busquei uma nova profissão e me tornei manicure. Agradeço a todos que, de qualquer forma, estiveram ao meu lado durante o vício. Hoje eu aprendi como lidar com os meus sentimentos, a não buscar subterfúgios e a viver a vida mesmo sabendo que ela é feita de altos e baixos, sendo grata em todo o tempo. Não quero guardar essa história só para mim, e espero que um dia, através da história da minha vida, eu possa motivar pessoas que passam pela mesma situação, e sei que vou ver esse sonho realizado. Rachel, 37 anos, casada, mãe de 2 filhos, manicure. Foi com aperto no coração que li esse depoimento. É difícil constatar como as drogas são maléficas não apenas para o corpo e o emocional do usuário, mas também para todos ao seu redor. Infelizmente, o caso de Rachel nos mostra isso. E antes de entrarmos especificamente no transtorno, quero compartilhar um aprendizado que tive com o Dr. Haddad. Os termos vício e dependência, apesar de comumente serem utilizados para se referir a comportamentos compulsivos, relacionados ao uso de substâncias ou de atividades específicas, não são sinônimos. Embora ambos se relacionem a comportamentos compulsivos direcionados a alguma substância ou atividade, a dependência, clinicamente chamada também de adicção, configura uma submissão do indivíduo a esse comportamento. O vício, apesar de ser considerado um mau hábito, não envolve total submissão e incapacidade como a dependência. Desse modo, define-se a adicção como um estado de dependência psicológica ou física, ou ambos, de substância ou atividade em padrão compulsivo, apesar do dano substancial causado. É marcada por consequências adversas sociais, ocupacionais, legais ou interpessoais recorrentes e significativas, como ausências repetidas do trabalho ou da escola, dificuldades familiares conjugais e encarceramento. Exatamente como podemos observar no exemplo da Rachel. As dependências mais comumente observadas se relacionam ao uso abusivo de substâncias, sendo elas lícitas, como tabaco, álcool e remédios, ou não, como cocaína, heroína, maconha, entre outras. No entanto, um indivíduo pode se tornar dependente de uma porção de outras substâncias ou atividades, incluindo alimentos. Veja em Transtorno Alimentar, na página 98, exercícios físicos, sexo e telas e internet. E, curiosamente, até mesmo relacionamentos e amor. No geral, os aspectos neurobiológicos da dependência
tanto de substâncias quanto de atividades, são comuns e incluem a presença de compulsão, intoxicação, abstinência, afeto negativo e preocupação, antecipação. De maneira resumida, esses componentes fazem parte de um ciclo de múltiplas neuroadaptações que afetam três principais domínios correspondentes. Primeiro, o aumento da saliência, excitação neuronal, do incentivo pela substância ou atividade. Em seguida, a diminuição da sinalização em áreas relacionadas aos sistemas de recompensa cerebrais, que significam uma situação de estresse. E, finalmente, o comprometimento das funções executivas observadas em três regiões principais: córtex pré-frontal, amígdala e gânglios da base. A literatura descreve ainda a participação bem estabelecida do neurotransmissor dopamina nos efeitos aditivos de substâncias e atividades. O Dr. Haddad nos explica que a ação da dopamina no cérebro, especialmente em regiões relacionadas ao prazer e ao sistema de recompensa, promove sensação de bem-estar. Em circunstâncias normais, a sinalização de dopamina no córtex pré-frontal ocorre de maneira estável e moderada. Entretanto, diante de algumas situações inesperadas, ocorre um aumento transitório e intenso da dopamina, especificamente nas regiões citadas acima. Algumas drogas possuem a capacidade de promover essa liberação de dopamina, mas, a cada administração da substância, a liberação do neurotransmissor é reduzida, uma vez que o elemento surpresa é reduzido. Dessa maneira, o indivíduo passa a ingerir a substância com maior frequência ou quantidade, na busca por promover o estímulo prazeroso desse neurotransmissor. Isto é, quanto mais a pessoa usa, mais ela vai precisar continuar usando. A modulação da liberação da dopamina é observada não apenas por substâncias, mas também por situações como atividades sociais e de lazer, justificando a razão pela qual essas situações podem ser alvo de um comportamento dependente. Entretanto, ainda não se sabe exatamente por que alguns indivíduos são mais propensos que outros a desenvolver dependência por essas atividades, como jogos e sexo, por exemplo. A vulnerabilidade à adicção, por ser um problema de saúde pública que gera impactos sociais e econômicos, é alvo de inúmeras pesquisas ao redor do mundo. São apontados como alguns dos fatores de risco à predisposição genética, mas principalmente as condições ambientais. O estresse é um dos grandes responsáveis pela precipitação de transtornos de adicção, uma vez que impacta nos circuitos cerebrais que modulam a motivação e o bem-estar do indivíduo. Assim, perante a busca por situações prazerosas para alívio do estresse, o indivíduo pode se engajar em situações e comportamentos que o levem à dependência. A Organização Mundial da Saúde estima que, em todo o mundo, cerca de 270 milhões de pessoas, ou 5,5% da população global, com idade entre 15 e 64 anos, utilizaram algum tipo de substância psicoativa no ano anterior, e cerca de 35 milhões de pessoas são dependentes dessas substâncias. É estimado ainda que 500 mil mortes ocorram anualmente pelo uso de drogas, sendo 70% homens e 30% mulheres. Entre os casos mais comumente relacionados à dependência, figuram os transtornos por uso de álcool, diz o Dr. Haddad. O relatório de status global da OMS de 2018 sobre álcool e saúde estimou que, em 2016, o consumo de álcool foi responsável por 5,1% da carga global de doenças e lesões, além de ser responsável por aproximadamente 3 milhões de mortes, o que equivale a mais de 5% de todas as mortes, mais do que hipertensão e diabetes juntas. Em 2016, os dados indicavam que 2,3 bilhões de pessoas ingeriam álcool frequentemente e que, em todo o mundo, mais de 280 milhões de pessoas acima de 15 anos apresentavam transtorno por uso de álcool, 5,1% dos adultos. Os danos gerados pelo abuso de álcool ocorrem em nível de saúde pública, por este estar associado a maior risco de problemas de saúde, incluindo hipertensão, problemas cardiovasculares, transtornos de humor, entre outros, além de afetar a vida particular do indivíduo, podendo gerar problemas nas relações interpessoais, como na família e no trabalho.
São observados também danos em nível social, uma vez que o abuso de álcool está fortemente relacionado à ocorrência de acidentes de trânsito, violência urbana e violência doméstica. Estima-se que o ônus econômico em razão do uso de álcool representa mais de 1% do produto interno bruto em países de renda média e alta, e, ainda de acordo com a OMS, prevê-se que o consumo mundial per capita de álcool aumente nos próximos 10 anos, com um possível aumento na carga de doenças e na mortalidade. Nos últimos anos, o panorama mundial de abuso de substâncias vem se transformando e alarmando os especialistas, pela presença cada vez mais comum de drogas sintéticas com grande poder aditivo, como opioides, anfetaminas e canabinoides sintéticos. A presença dessas substâncias no mercado global é crescente, observando-se que, entre 2015 e 2017, foram identificadas cerca de 500 novas substâncias e, entre 2016 e 2023, mais de 600 outras foram detectadas. Essas substâncias novas representam um grande risco em termos de saúde pública, pelo fato de que apresentam efeitos biológicos e toxicidade desconhecidos, além de representarem um obstáculo em termos de definição de protocolos de tratamento a longo prazo, gerenciamento clínico perante situações de overdose e coleta de dados epidemiológicos. Ainda que existam algumas ferramentas farmacológicas que auxiliam em alguns tipos de dependência, especialmente aquelas relacionadas ao abuso de substâncias, os médicos reforçam que é crucial ajudar o paciente a entender as causas e os gatilhos envolvidos em seu comportamento dependente. Nesse sentido, as abordagens psicoterapêuticas são uma das principais ferramentas clínicas para o tratamento das dependências. Além disso, uma vez que as dependências estão fortemente associadas a questões socioculturais, as ações de saúde pública em nível de Estado são de fundamental importância. Acrescento alguns outros dados que encontrei em minha pesquisa a respeito desse assunto. De acordo com um artigo do psicólogo cognitivista Marcelo Parazzi, especializado em transtornos, em fevereiro de 2023, o Brasil apresenta quase 30 milhões de pessoas que têm um dependente químico na família. Segundo a UNODC, a cocaína está entre as substâncias químicas mais consumidas entre os jovens da classe média do Brasil. 79. Hoje, 18% da oferta mundial anual dessa droga é consumida por 2,8 milhões de brasileiros, ou seja, 1,4% da população. Essa droga causa problemas no corpo e na mente de quem é dependente. Além disso, ela prejudica a segurança e o bem-estar emocional das pessoas próximas ao dependente. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-V, uma pessoa pode ser considerada dependente química se apresentar pelo menos 2 dos seguintes critérios, por um período de pelo menos 12 meses, usar a substância em quantidades maiores ou por mais tempo do que pretendia, tentar reduzir ou controlar o uso da substância sem sucesso, gastar muito tempo buscando, usando ou se recuperando dos efeitos da substância, sentir um desejo intenso ou necessidade de usar a substância, usar a substância de forma recorrente, prejudicando suas responsabilidades em casa, no trabalho ou na escola. Continuar usando a substância, apesar de problemas sociais ou interpessoais causados por ela. Abandonar atividades importantes em decorrência do uso da substância. Usar a substância mesmo em situações perigosas para a saúde. Continuar usando a substância mesmo sabendo dos problemas físicos ou psicológicos que ela causa. Desenvolver tolerância, precisando de mais substância para alcançar o mesmo efeito. Experimentar sintomas de abstinência quando tenta parar de usar a substância. Esses são sinais de que alguém pode estar enfrentando um problema de dependência química. É importante salientar que a dependência é uma doença tratável, ainda que incurável, como nos lembram os especialistas nesse assunto, e desmistifica a ideia de ser uma questão moral e de desrespeito às normas sociais. Agora que passamos pelos principais transtornos, no próximo capítulo vou abordar como podemos fazer quando nos identificamos com esses sintomas, ou os identificamos em pessoas próximas. E lembre-se sempre, ter um ou outro sintoma não significa que você ou a pessoa em questão sofra necessariamente do transtorno. Somente um médico especialista pode dar um diagnóstico preciso. Parte 3. Encaixou-se nos sintomas? Calma, que tem jeito.
O sofrimento é, na verdade, um presente muito bem embrulhado. Gabor Maté. Reconhecer os sintomas, ou desconfiar deles, e buscar ajuda é fundamental. Se você se identificou com algumas situações aqui apresentadas, saiba que, ao abrir esse presente, você está no caminho certo para a cura, como bem afirma o médico e escritor húngaro-canadense Gabor Maté, especialista em traumas causadores de transtornos e doenças mentais. Eu não tenho dúvida disso. Se não esmorecermos diante do problema e buscarmos compreender as causas, entendendo a nós mesmos, isso será parte do caminho andado. Mas você se conhece o suficiente? Sabe o que é autoconhecimento? É um recurso fundamental para notarmos que algo está desregulado conosco. Conhecer nossas emoções, nossos temores, nossos limites e nossas habilidades é fundamental para mantermos tanto a saúde física quanto a psicológica. Eu reforço demais a importância do autoconhecimento, pois, pessoalmente, dedico-me a fazer mergulhos internos profundos e posso afirmar que isso tem transformado minha vida desde 2009, quando iniciei esta jornada. Conhecer a si mesmo é, na minha opinião, a maior e mais importante ferramenta para alcançar sonhos, descobrir o que move você e o que o trava, ter clareza de aonde quer chegar, das escolhas conscientes e das renúncias. Existe um caldeirão enorme de vivências, traumas que podem nos acompanhar desde a mais tenra idade, sentimentos, emoções, desejos, medos, inseguranças, fraquezas. São tantos os elementos que compõem nossa história, afetam nosso modo de viver e podem impactar nossa saúde mental. O ser humano é tão incrivelmente maravilhoso e complexo que, mesmo que se dedique ao autoconhecimento ao longo de toda a vida, pode vir a não se conhecer plenamente. Diante de todo esse caldeirão e cientes de que o mundo está insano, como vimos na parte 1 deste livro, estamos vulneráveis a desenvolver transtornos mentais. Alguns transtornos são mais graves e podem se tornar doenças crônicas se não soubermos identificar o que está doendo ou nos enfraquecendo. Nessa hipótese, precisamos de ajuda de psicoterapia ou médica, que, em muitos casos, devem andar de mãos dadas. Apenas um profissional qualificado poderá dizer o que se faz necessário em termos de tratamento e quais profissionais devem conduzir esse tratamento. Esse processo de autoconhecimento machuca, eu sei. Lidar com a dor não é fácil, seja ela do corpo, seja da mente, seja do espírito. No entanto, apenas enfrentando medos e inseguranças, sempre com a ajuda e um profissional qualificado, é claro, é possível trilhar o caminho da cura. Uma coisa eu garanto a você: há tratamento para o seu problema. E vamos falar disso já.